Você já parou para pensar na quantidade de vezes que reaquece a comida que sobrou? Aquela panela de arroz do almoço, o frango assado de ontem, as batatas do jantar. Parece inofensivo, não é mesmo? Afinal, é uma forma prática de economizar tempo, de não desperdiçar e de ter uma refeição rápida à mão. Mas e se eu te dissesse que, sem saber, você pode estar transformando esses alimentos em algo prejudicial à sua saúde, ou pior, envenenando seu próprio corpo? É uma realidade dolorosa, mas muitos de nós, especialmente depois dos 60, acabamos mais vulneráveis a certas complicações digestivas e até mesmo infecções alimentares, por causa de hábitos simples como esse. A gente cresceu ouvindo que era normal guardar as sobras, e muitas vezes nossos pais e avós faziam isso, mas a verdade é que a ciência e a compreensão sobre segurança alimentar evoluíram muito. O que era comum antigamente, hoje sabemos que pode ser um risco silencioso. Não é que você esteja fazendo algo errado de propósito, longe disso. É apenas falta de informação. O segredo está em entender que nem todo alimento se comporta da mesma forma quando é reaquecido. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Vamos desvendar os mistérios por trás de 5 alimentos comuns que, quando reaquecidos, podem se tornar verdadeiros inimigos da sua saúde. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes que vão mudar a forma como você enxerga as sobras de comida. Fique até o final, porque o que vou te contar sobre um desses alimentos em particular vai te surpreender muito. Vamos começar pelo primeiro alimento que, para a surpresa de muitos, é um dos mais perigosos quando reaquecido: o arroz. Sim, aquele arroz soltinho, que é a base da nossa culinária, pode ser um grande vilão. Não é o arroz em si que é o problema, mas a forma como ele é tratado após o cozimento. O arroz cru contém esporos de uma bactéria chamada Bacillus cereus. Esses esporos são como sementinhas adormecidas que podem sobreviver ao cozimento. Quando você cozinha o arroz, a maioria das bactérias morre, mas os esporos ficam lá, esperando a oportunidade certa para se manifestar. O problema começa quando o arroz cozido é deixado em temperatura ambiente por muito tempo. Se você o deixa esfriar na panela ou na bancada da cozinha por mais de 1 hora ou 2, esses esporos de Bacillus cereus começam a germinar e se multiplicar rapidamente, formando toxinas. É como se a bactéria estivesse em hibernação e acordasse assim que as condições de temperatura se tornam favoráveis. E o pior é que essas toxinas são termorresistentes, o que significa que reaquecer o arroz, mesmo que ele fique bem quente, não as destrói. Você pode pensar que está matando as bactérias ao reaquecer, mas as toxinas que elas produziram continuam lá, prontas para causar mal-estar. Os sintomas de intoxicação por Bacillus cereus podem variar de náuseas, vômitos e diarreia. Para nós, que já passamos dos 60, o risco é ainda maior, pois nosso sistema imunológico pode não estar tão robusto quanto antes. E a desidratação causada por esses sintomas pode ser muito perigosa, levando a quedas de pressão, fraqueza e até mesmo a necessidade de hospitalização em casos mais graves. É por isso que é crucial ter muito cuidado com o arroz. A forma correta de lidar com o arroz cozido, se você pretende guardá-lo, é resfriá-lo o mais rápido possível. Assim que ele estiver cozido, tente colocá-lo em recipientes rasos ou espalhá-lo em uma travessa, para que ele esfrie rapidamente, em no máximo 1 hora. Depois de frio, leve-o imediatamente para a geladeira. Não deixe para mais tarde. Não espere ele descansar. O tempo é essencial. E ao reaquecer, certifique-se de que ele esteja bem quente, fumegante mesmo, em toda a sua extensão. Se possível, o ideal é consumir o arroz recém-preparado. Se sobrou, congele em porções pequenas para evitar reaquecer várias vezes. O que não for consumido em até 1 dia na geladeira, é melhor descartar, por mais que doa no coração. Pense que é um investimento na sua saúde e bem-estar. Isso vale para qualquer prato que tenha arroz como ingrediente principal, como risotos e paellas. A precaução nunca é demais, especialmente quando se trata de algo tão básico e presente na nossa alimentação. Lembre-se, um simples cuidado pode evitar muitos dias de mal-estar e preocupação. Agora que entendemos os perigos do arroz, vamos falar sobre outro alimento muito comum nas nossas mesas, que também merece atenção redobrada: as batatas.
As batatas são deliciosas, versáteis e um acompanhamento perfeito para quase qualquer prato. Mas, assim como o arroz, elas também podem se tornar problemáticas quando reaquecidas de forma incorreta. O perigo das batatas reside em uma bactéria chamada Clostridium botulinum, a mesma responsável pelo botulismo, uma condição rara, mas extremamente grave e potencialmente fatal. Essa bactéria é anaeróbica, o que significa que ela prospera em ambientes com pouco oxigênio. E é justamente isso que pode acontecer quando as batatas são cozidas e depois deixadas em temperatura ambiente, especialmente se embaladas em papel alumínio ou recipientes herméticos que criam um ambiente sem oxigênio. Os esporos de Clostridium botulinum estão presentes no solo e, portanto, podem estar na superfície das batatas. O cozimento da batata pode não matar esses esporos. Se a batata cozida for deixada em temperatura ambiente, os esporos podem germinar e produzir uma toxina poderosíssima. Essa toxina não altera o sabor, o cheiro ou a aparência da batata, o que a torna ainda mais traiçoeira. Os sintomas de botulismo são terríveis: visão dupla, pálpebras caídas, dificuldade para engolir e falar, e até paralisia muscular. Não é para assustar, mas para alertar. A prevenção é simples e salva vidas. A dica para as batatas é bem parecida com a do arroz. O resfriamento rápido é fundamental. Se você cozinhou batatas e não vai consumi-las imediatamente, ou se sobrou, coloque-as na geladeira assim que elas esfriarem. E por esfriar, quero dizer que a temperatura não deve estar mais quente do que a ambiente. Não as deixe em temperatura ambiente por mais de 1 ou 2 horas. E aqui vai uma dica crucial. Nunca reaqueça batatas que foram mantidas em papel alumínio depois de cozidas e resfriadas. O papel alumínio cria um ambiente fechado e sem oxigênio, perfeito para o Clostridium botulinum. Se for guardar batatas cozidas, tire-as do papel alumínio, coloque-as em um recipiente aberto na geladeira e cubra apenas depois de estarem completamente frias. Ao reaquecer, garanta que elas atinjam uma temperatura bem alta, pelo menos 74 graus Celsius, e em toda a porção. No entanto, o ideal é sempre consumir as batatas frescas, ou seja, preparadas na hora. Se isso não for possível, o congelamento é uma ótima alternativa. Você pode cozinhar as batatas, cortá-las em cubos ou purê e congelá-las em porções individuais. Assim, na hora de consumir, basta descongelar e aquecer uma única vez. Priorize a sua segurança. Às vezes, o que parece um pequeno descuido pode ter consequências graves, especialmente para quem já tem a saúde mais fragilizada. Cuidar dos nossos alimentos é um ato de autocuidado. Agora que já conversamos sobre o arroz e as batatas, vamos para o próximo item da nossa lista, que é a presença constante na mesa dos brasileiros e também requer muita atenção: o frango e outras aves. Frango assado, ensopado, grelhado. O frango é uma carne magra, saborosa e muito consumida. Mas, assim como outros alimentos ricos em proteína, o frango, e de fato qualquer tipo de carne de ave, é um terreno fértil para a proliferação de bactérias nocivas quando não é manuseado e reaquecido corretamente. O grande vilão aqui é a Salmonella, ou a Campylobacter, bactérias que podem estar presentes na carne de ave crua e que podem causar intoxicação alimentar severa. Embora o cozimento inicial mate a maioria dessas bactérias, o perigo surge quando o frango cozido é deixado em temperatura ambiente. Se o frango fica fora da geladeira por mais de 2 horas, as bactérias que eventualmente sobreviveram ao cozimento, ou as que contaminaram o alimento após o preparo, contaminação cruzada, por exemplo, se você usou a mesma tábua para cortar frango cru e depois o cozido sem lavar, começam a se multiplicar exponencialmente. E quando você reaquece o frango, se não o fizer de forma completa e homogênea, ou seja, se algumas partes continuarem frias no centro, essas bactérias podem sobreviver e continuar a se reproduzir, liberando toxinas que causam náuseas, vômitos, diarreia e febre. Para nós, que já temos uma certa idade, esses sintomas podem ser muito mais debilitantes e perigosos.
levando a desidratação severa e fraqueza que nos tornam suscetíveis a outros problemas. A regra de ouro para o frango é reaquecê-lo apenas uma vez e garantir que ele atinja uma temperatura interna segura de pelo menos 74 graus Celsius. É fundamental que todas as partes do frango estejam quentes, não apenas as bordas. Se você está reaquecendo um pedaço grande, é melhor cortá-lo em pedaços menores, para garantir que o calor penetre por completo. Se for no micro-ondas, por exemplo, misture ou vire o frango no meio do processo, para garantir um aquecimento uniforme. O ideal mesmo é cortar em pedaços menores antes de aquecer, para que o calor seja distribuído igualmente. Se sobrou frango cozido, o melhor a fazer é resfriá-lo rapidamente, em no máximo 1 hora, e guardá-lo na geladeira em um recipiente fechado. Ele deve ser consumido em até 1 ou 2 dias. Mais do que isso, é um risco desnecessário. Uma ótima alternativa é desfiar o frango cozido e congelar em porções pequenas. Assim você pode retirar apenas a quantidade que vai usar, descongelar e aquecer uma única vez, sem comprometer a segurança. Pense no frango como um alimento delicado. Seu cuidado no manuseio e reaquecimento pode fazer toda a diferença entre uma refeição deliciosa e um dia ou mais de sofrimento. A gente não quer isso, não é? Seguindo em frente, nosso próximo item na lista pode parecer inofensivo, mas também esconde seus perigos quando reaquecido. Os ovos. Ovos, sejam eles mexidos, cozidos ou em omeletes, são uma fonte fantástica de proteína e nutrientes. No entanto, assim como o frango, eles são muito suscetíveis à proliferação de bactérias, especialmente a salmonella, se não forem manuseados corretamente após o cocimento. Quando os ovos são cozidos, as bactérias que poderiam estar presentes são eliminadas. O problema surge quando os ovos cozidos, ou pratos feitos com ovos como omeletes e quiches, são deixados em temperatura ambiente por muito tempo. Se o ovo cozido fica fora da geladeira por mais de 2 horas, as bactérias presentes no ar ou que podem ter contaminado o alimento após o cocimento, começam a se multiplicar rapidamente. Reaquecer os ovos ou pratos com ovos nem sempre é suficiente para matar estas bactérias, e as toxinas que elas producen podem causar intoxicación alimentar con sintomas como dores abdominais, náuseas, vómitos e diarreia. Para nós, con o sistema digestivo talvez un pouco máis sensível, esses sintomas podem ser bastante desagradáveis e durar mais tempo. A melhor prática para ovos cozidos, sejam eles inteiros ou como parte de uma receita, é resfriá-los rapidamente e guardá-los na geladeira. Ovos cozidos na casca podem ser guardados na geladeira por até 1 semana, mas se foram descascados ou usados em alguma preparação, o ideal é consumi-los em até 1 ou 2 dias. E, se for reaquecer pratos com ovos, faça isso apenas uma vez e garanta que atinja uma temperatura interna segura e uniforme. Ovos mexidos ou omeletes, por exemplo, não são os melhores candidatos para reaquecimento. Eles tendem a mudar de textura e sabor, e o risco de proliferação bacteriana é maior se não forem aquecidos de forma homogénea. O ideal é preparar apenas a quantidade que será consumida na hora. É um daqueles casos em que fresco é sempre melhor. Se você adora ovos e quer ter opções rápidas, considere preparar mais ovos cozidos inteiros e guardá-los na geladeira. Eles são um lanche ou complemento de refeição rápido e seguro. A gente gosta da praticidade, mas a segurança alimentar vem em primeiro lugar. Agora, para finalizar nossa lista, vamos falar de um grupo de alimentos que muitas vezes nos surpreende: os vegetais de folha verde escura. Vegetais de folha verde escura, como espinafre, couve e alface, especialmente quando cozidos, são verdadeiras potências nutricionais. Ricos em vitaminas, minerais e fibras, são essenciais para uma dieta saudável. No entanto, eles carregam um segredo que pouca gente conhece: o perigo dos nitratos. Folhas verdes, naturalmente, contêm nitratos. Isso não é um problema quando consumidos frescos. O problema surge quando esses vegetais são cozidos e depois reaquecidos. O reaquecimento, especialmente se feito de forma lenta ou em temperaturas não muito altas, pode transformar esses nitratos em nitritos e, em seguida, em nitrosaminas. As nitrosaminas são compostos que, em grandes quantidades, são considerados potencialmente cancerígenos, ou seja, podem aumentar o risco de câncer. Além disso, os nitritos podem reagir com a hemoglobina no sangue, reduzindo sua capacidade de transportar oxigênio
o que pode ser especialmente preocupante para pessoas com certas condições de saúde. O ideal para vegetais de folha verde escura é consumi-los logo após o preparo. Se você cozinhar espinafre, couve ou acelga, sirva imediatamente. Se sobrar, o melhor é descartar. Eu sei que isso pode parecer um desperdício, mas a sua saúde não tem preço. Se realmente precisar guardar, resfrie rapidamente e guarde na geladeira em recipiente bem fechado. E consuma em, no máximo, um dia, reaquecendo apenas uma vez e garantindo que o calor seja intenso e uniforme. Evite reaquecer no micro-ondas, pois ele pode criar pontos frios que favorecem a transformação dos nitratos. Prefira reaquecer em panela mexendo bem. Outra dica importante é optar por refeições que utilizem essas folhas frescas, ensaladas, por exemplo, ou cozinhe apenas a porção que será consumida em cada refeição. Pequenas porções frescas são sempre a melhor escolha. Lembre-se que cuidar da alimentação é um ato de carinho consigo mesmo, um investimento na sua longevidade e qualidade de vida. Viu só como algo tão simples como reaquecer alimentos pode esconder riscos que nem imaginávamos. Falamos do arroz e do perigo do Bacillus cereus, das batatas e o Clostridium botulinum, do frango e das aves con Salmonella e Campylobacter, dos ovos e o risco de intoxicación, e das follas verdes escuras con a transformación de nitratos en compostos potencialmente nocivos. É moita información, eu sei, mas o máis importante é fixar a ideia de que a seguranza alimentar é fundamental, especialmente na nosa fase da vida. Non se trata de ter medo de comer, mas sin de comer con sabedoría e consciencia. Pequenas mudanzas nos nosos hábitos de cociña poden trazer grandes beneficios para a nosa saúde e bem-estar. Lembre-se, o objetivo não é que você pare de cozinhar ou de comer esses alimentos, de forma alguma. Eles são nutritivos e deliciosos. A ideia é apenas que você adote práticas mais seguras. Consuma sempre que possível alimentos frescos e recém-preparados. Se precisar guardar sobras, resfrie-as rapidamente e armazene-as corretamente na geladeira ou no freezer. E o mais importante, reaqueça apenas uma vez e garanta que o alimento esteja bem quente em todas as suas partes. Essas pequenas atitudes fazem toda a diferença na prevenção de doenças e na manutenção da sua vitalidade. Não se sinta sobrecarregado. Cada passo, por menor que seja, é um avanço em direção a uma vida mais saudável e plena. Seu corpo é seu templo e merece todo o cuidado e atenção. Quero muito saber o que você achou dessas informações. Você já conhecia esses riscos? Tem alguma dica de segurança alimentar para compartilhar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas da nossa comunidade. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, clique no botão de curtir e compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas dicas e orientações sobre como viver uma vida mais feliz e saudável em todas as idades. A sua saúde é o seu maior bem. Continue se cuidando, continue aprendendo e continue vivendo a sua melhor vida em todas as idades.